lá, todo mundo aí preparado, gente? Capítulo 19, a comunhão com Deus. Olha lá, hein? O hábito da prece. O hábito. O hábito. Dando curso ao salutar programa iniciado por Jesus. Qual? O de reunir-se com os discípulos para os elevados cometimentos da comunhão com Deus, mediante o exercício, é um exercício de uma conversação edificante, de uma conversa edificante, de um grupo reunido para a comunhão com Deus, programa iniciado para a nossa saúde pelo nosso Mestre Jesus, para toda a humanidade. E também, nesse programa, da prece renovadora, da prece que nos renova. Os espiritistas, os espíritas, se devem reunir com regularidade e frequência. Ainda bem que a gente faz o estudo quarta e sexta, né? É isso? Ainda bem que a gente faz a nossa reunião 2 vezes por semana. Regularidade e frequência para, com que objetivo? Reviver na prece e na ação nobilitante. Ainda bem que nós temos o nosso também, o grupo de trabalho, e nós, quando não estamos reunidos 2 vezes por semana no grupo do estudo, estamos todos trabalhando com extremo afinco, né? Pelas nossas crianças, outros trabalhos, o culto da fraternidade, né? Em que se sustentem quando as forças físicas e as forças morais estejam em deperecimento. Então, vejam, por que nós nos reunimos e, numa conversa edificante, juntos buscamos a Deus numa prece renovadora, com regularidade e frequência, e também na prática daquilo que fazemos, porque nós estamos cultuando o que ainda não temos, mas vamos adquirindo devagar. É uma fraternidade entre nós. Para quê? Para que nós nos sustentemos todos nós quando a força física ou a força moral nossa sofrer algum abalo. Para louvar, para render graças ao Senhor por todas as suas concessões. Eu pergunto uma coisa aqui para vocês. Nós já louvamos. Nós já louvamos. Orar, né? É também louvar, é agradecer, é pedir. Mas a gente já fez uma oração para louvar. Para a gente efetivamente louvar a Deus, a Jesus, nós temos que reconhecer os benefícios que nós recebemos, que são irretribuíveis, que a gente só tem uma coisa a fazer, porque são os tantos benefícios que nós recebemos que não temos como retribuir ao que eles nos ofertam, que só nos resta louvar. Entenderam como é a coisa? Porque o que a gente recebe não tem como devolver a essas almas. Então a gente louva. Porque o amor por eles, por nós, é incondicional. Eles não se afastam, seja o que for que nós façamos. Podemos perder a sintonia, mas isso foi nosso, mas eles estão ali. Volta, eu estou aqui. E às vezes o desvio foi tal, mas a gente não conhece nem a nós próprios, que então presumimos com algum grau de medo que há em nós, de que nós não receberemos uma sintonia da espiritualidade superior, mas ela vem. Mas ela vem mesmo quando você acha que não vem, porque você cria na sua cabeça numa condição de medo
de que você não é meritório ou que você errou a pouco a ponto de não receber. Não, você vai receber. Então você louva, porque as atitudes deles não são pelos nossos critérios de receio. Eles amam sempre. Eles vão nos ajudar sempre, independente do que façamos. Ainda que criemos na nossa cabeça a ideia de que eles não virão. Eles virão. Eles virão. Eles sempre virão. Então, louvemos. Louvar, render graças ao Senhor por todas as suas concessões para suplicar mercês, benefícios, socorros para si mesmo quanto para o próximo. Esteja este próximo no círculo de afetividade doméstica ou no círculo de consanguinidade. Se encontre nas provações redentoras ou se alongue pelas trilhas da imensa família universal. Lá na frente, nós já entregamos flores a espíritos superiores a nós através da oração? Fizemos isso já? Ou parentes? Porque uma oração nossa, independentemente do nível do espírito evolutivo, menor, igual, superior, uma oração nossa, pedido a Jesus que derrame flores de paz, como tem essas flores descritas no livro de André Luiz, eles recebem e se comovem. Do conúbio, da união, da prece desse grupo que conversa edificante, que se renova, que tem que fazer isso com regularidade, com frequência, para construir em si uma fraternidade, principalmente para as situações difíceis, para orarmos e pedirmos uns pelos outros. Dessa união de preces, saem todos restaurados, saem todos otimistas, saem todos refeitos, saem todos reconfortados. Portando, ora, sai portando, então chegou 100. Chegou 100. Portando o quê? Medicamentos eficazes para as teimosas mazelas que insistem por predominar, como decorrência de um atavismo pernicioso, como, por exemplo, a gente narrou a história do medo. Não, eu errei numa coisa aqui, eu não vou perder. Eles virão. Para com isso, eles virão. É um atavismo seu, da sua cabeça. Como resultam as satisfações pela oportunidade de privar, de ter familiaridade com as dores. Ter familiaridade quer dizer com as dores dos outros, com as aspirações dos outros companheiros, né? Então, a gente ser sensível à dor dos outros. Somos sensíveis à dor dos outros, físico, moral. Ou a pessoa narrou à toa aquela história no conjunto ali, em que nós estamos? Não. Se há algum grau de insensibilidade, vai chegar pela reunião salutar do grupo em torno da prece e da conversação edificante, para que nós adquiriramos um sentimento de familiaridade pela dor e pelas aspirações dos outros, participando dos justos problemas que constituem pauta nos imediatos empreendimentos, que constituem pauta nas metas de cada um de nós, prevendo que a vigorosa impulsão do egoísmo convocasse os fiéis à oração solitária, longe da solidariedade que deve sustentar. Por quanto tempo? Por todo o tempo. Sustentar todos os homens, quem? A solidariedade. E a oração coletiva nos ajuda nisso. Todos os homens pelos caminhos da evolução, propôs o mestre. Onde 2 ou 3 estão congregados.
mental e sentimentalmente, porque fisicamente nós não estamos. Mas estamos congregados e é isso que a vida é fluido, não é físico. Físico é capa ilusória. Estão congregados em meu nome, ali estou em meio deles. É uma brincadeira isso, Jesus? Ou tu está mesmo entre nós? Nós estamos congregados em teu nome. Tu está mesmo entre nós? Tem alguma dúvida? Não é palavra vã. Jesus não é um mestre de diálogo, de conversa. É real isso aqui. Ele está conosco, não é palavra à toa. Conforme Mateus 18, 20. Numa evidente demonstração de que os rios da prece, que os rios, os fluidos da prece, que parte da espiritualidade superior e que parte de cada uma das nossas casas, unindo essas casas, a maioria em Campo Grande, mas outras podiam estar no Japão, pessoal de Cabo Frio, rios de prece unindo todos nós. E o mar da direção de cima, todo mundo envolvido nesse fluido, né, que vai para a direção do mar divina, a nossa prece coletiva subindo, mar da divina graça, né? Não devesse apresentar como filetes individualistas, orações individuais, fluidos separados, mas como córregos convergentes, e isso é imagem real, ela não está falando uma coisa figurada. Isso daqui não é uma figura. Córregos convergentes que se unissem numa poderosa vertente a misturar-se nos deltas das regiões superiores da vida. Isso é real. Não é uma linguagem figurada da Joana. Não que o Senhor despreze a oração ungida de sinceridade realizada no silêncio da soledade. Pelo menos ele não despreza a oração individual. Ela tem que ser, pelo menos, sincera. Mesmo porque conclamou os discípulos a que se refugiassem ao compartimento secreto do lar, sem que os olhos curiosos do mundo o vissem, a fim de, em segredo, se apresentarem a Deus, despindo-se dos atavismos, dos enfeites, despindo-se dos adornos. Eu vou fazer uma oração aqui, viu, gente? Como a gente está aqui no coletivo, eu vou falar essas palavras pomposas aqui, vou falar essa oração em que eu busco controlar minhas emoções, e eu quero dizer essas belezas que eu li no livro. Não, que é isso? Por quê? Primeiro faz a oração em solidão, ou faz também em solidão, porque essa daí não tem atavismo. Essa que você sozinho tem que se apresentar a Deus, não pode ter enfeite, não pode ser complexa. Faz um negócio simples, sem complexidades exteriores, com que as criaturas se manifestem umas às outras. No colóquio com o Pai, na oração em solidão, o espírito se despoja das artificialidades. Mas no coletivo, né? Quero pôr uns adornos aqui nas minhas frases, botar umas pérolas brilhantes naquilo que eu vou falar, porque eu estou orando com os outros. Que é isso? Por que isso? Não, não pode. Eu vou fazer o treinamento na oração a sós, porque não pode ter artificialidade, não pode ser superficial. Por saber que desnudo ou não, é conhecido por aquele a quem busca. Né?
Então, é aquele contato com os espíritos superiores. Você acha que eles querem que você fique lá como alguém que está sempre querendo receber alguma coisa? Não, eles querem que você seja alguém que ombreie com eles. Aí vem um espírito superior a você, ele te acorda, não sei, te dando beliscão. Aí você fala para ele: pô, você não tem outro jeito de me acordar, não? É assim, ele quer um dia a dia, uma coisa comum. Sendo-lhe melhor exteriorizar-se como é, conforme se encontra, do que prosseguindo nas expressões mentirosas, que nada resultam de útil, que nada resultam de produtivo. Outro sim, em tal conúbio, em tal união, da alma que ora com o Senhor, que a escuta e inspira, é mais fácil a humildade. Aí, ó, é mais fácil o treinamento para o autoexame das imperfeições, a sós. Para o autoexame das imperfeições. Aí o espírito te acorda e você diz: puxa, legal que você veio, mas eu estou morrendo de sono, me desculpa eu ter sido mal educado, mas eu estou com sono danado. Evitando os constrangimentos, né? Que as presenças amigas, as presenças nos constrangem, as presenças desconhecidas nos constrangem. E isso é normalmente imposto a nós, um grau de constrangimento, mas a sós não tem. Após esses interlúdios, após essas pequenas músicas individuais, em que o ser se prepara para deveres maiores, talvez a oração a sós é um preparo para deveres maiores, em que é mais fácil partir para os tentames, né, para as tentativas, os tentames mais expressivos, para as tentativas mais expressivas, quando então se lhe impõe a necessidade da prece em conjunto. Então, viram? A prece individual servindo de um treinamento para se retirar os adornos, para se chegar a um grau mais significativo de humildade, para um autoexame de imperfeições a serem corrigidas, para que a prece em conjunto, para que os deveres maiores, para que os trabalhos coletivos não sejam prejudicados. De outras vezes, a falta de hábito da oração, a ausência das técnicas de concentração. Quer dizer, a pessoa não tem o hábito de orar, ela nem faz oração nenhuma, então nunca se concentrou, não sabe se concentrar, não sabe se concentrar, olhar para si, vive o mundo de uma completa ilusão. A ausência de técnicas de concentração constitui aos iniciantes dificuldades expressivas para a busca mediante a prece a sós. Nesse capítulo, a convivência com outros que se captam, que se capacitaram, então, ó, a convivência com outros que se capacitaram ao anular de si para que se penetrem de Deus, leciona os meios hábeis para credenciar os neófitos, os que estão iniciando, e torná-los preparados para o ministério solitário. Então tem a devolutiva. Se a prece em solidão auxilia que se faça boas preces coletivas, que se trabalhe unido em prol daquele trabalho, também tem o caso em que a pessoa chega naquele grupo e ela não sabe nem se concentrar, então não sabe orar, mas ela recebe os exemplos de quem já trilhou esse caminho e ela vai, então, melhorando as suas preces individuais para lá na frente chegar no coletivo e fazer uma prece sem os adornos, né? A oração em conjunto, todavia, impele a criatura a interessar-se, como falou no primeiro capítulo no primeiro parágrafo desse capítulo. A oração em conjunto faz com que nós nos interessemos pelo outro. Interessar-se pelo outro.
e a estar ao lado de quem se lhe apresenta como antipático, junto aos ofensores, em cujo momento, consoante a recomendação do mestre, terá oportunidade de refazer a paisagem que se mantém com animosidade. Então, a prece coletiva, até os antipáticos, né? Até aqueles com os quais há uma certa animosidade, ela vai ali amenando, vai amanando aqueles fluidos escuros ali, está muito negro esse fluido aí, pesadão, uma oração ali envolvendo aquelas pessoas no grupo, tornou a coisa mais suave. De preto ficou para cinza, de cinza vai chegar no branco, tornando amena. Tudo é fluido, receptiva à cordialidade, em franco processo de drenagem do mal, em franco processo de drenagem de fluidos escuros. E quando estiverdes orando, perdoai, assevera ele, Jesus, com imperativa determinação. Não tem condição, é imperativo. A fim de que, a seu turno, faça jus ao perdão de Deus, pelas incessantes faltas. Incessantes faltas, das quais, na prece, busca se desculpar. Roga esquecimento aos erros, suplica misericórdia, mas não esquece os erros dos outros. Esquece os meus, mas eu não esqueço dele. Não, como assim? Se você não perdoar, eu também não vou perdoar o seu, porque é uma questão fluídica, vocês estão nesse processo obsessivo. Então, quando orar, perdoa, porque você tem a necessidade também do perdão, de todo mundo, porque você cometeu faltas incessantes. Faltas incessantes, desde lá do período grego até hoje, 2022, você só praticou muitas coisas equivocadas. Agora que você começou a acertar de 2, 3 vidas para cá, ou só nessa última mesmo? O resto, seu passado, meu amigo, são faltas incessantes que Deus está a te perdoar. Perdoa também. Né? Malgrado as imperfeições individuais, quando o grupo se reúne para orar, caldeiam-se as... Quando o grupo se reúne para orar, caldeiam-se, unem-se ali, fundem-se as aspirações. E os setores de pedidos do mundo espiritual registram e identificam as aspirações globais. Porque é o mundo que tem que progredir, é todo aquele grupo. Identificam e registram a média das solicitações relevantes, dispersando atenções e auxílios, sem preferencialismo. Então vai ter atenção e auxílio para todo aquele grupo, porque são todos, é o planeta que tem que evoluir, sem preferência, nem segregação, num todo harmônico de benefícios gerais. As mentes que se intercambiam pelos fios invisíveis das afinidades, de gostos, aptidões e caprichos, estão em perene intercâmbio. Lembra que a gente falou lá no livro anterior? A gente está num mundo contínuo, num mar de ligações entre nós. Numa mediunidade constante. É o que ela diz aqui, mesma coisa. As mentes que se intercambiam pelos fios invisíveis de afinidade, pelas aptidões, pelos caprichos, estão num constante intercâmbio de mensagens entre os homens, destes em relação aos espíritos desencarnados e reciprocamente, nós entre nós e nós com eles e eles conosco. É um intercâmbio incessante de pensamentos que nós estamos num mar de fluidos, mas estamos unidos àqueles gostos, aptidões e caprichos semelhantes aos nossos. Toda fixação de ideia, todo pensamento emite força que atua numa onda vibratória própria que se apresenta ao centro de registros para onde se dirige. Então, estou pensando aqui em quem eu estou pensando, no meu filho, não tenham dúvida, ele vai receber meu pensamento. Não é brincadeira isso.
E o WhatsApp está aí, você pode testar. Vai receber. Ô, Júnior, Pode eu falar. lembrei dos casais, né? Quando acho que começa os casais que têm uma certa já tempo de convivência, você pensa uma coisa, demora muito, o outro liga falando daquele assunto. Isso Sim, acontece muito, né? sim. É Ou uma os dois, às vezes, falam ao mesmo tempo sim, o assunto. É uma sim, coisa impressionante isso. sim. É uma sintonia mais forte. Ainda mais depois de uns 20 anos de casamento ali, é uma sintonia mais significativa. Mas lembra também do que nós estudamos aí no livro anterior, se algum dos cônjuges se desregrou, né, como é o caso do Plínio, a esposa vai receber os pensamentos afligentes, a imagem da Aurélia vai estar ali, na frente de Flávia, a lhe causar um significativo mal-estar. Se ela não soubesse proteger, ela vai arrumar uma doença psicológica. Ela vai ali arrumar um problema para si, porque o esposo está dominado telepaticamente pela amante, porque nós estamos nesse fluido. Mas então, ela tem que assumir a posição superior de professora. Queiramos ou não, gente, nós somos exemplos para os outros, para os nossos familiares, para os nossos filhos. Tem que saber isso. Não tem como fugir da responsabilidade de assumir uma posição de professor. Então, ó, encontrando receptividade, né? Ou perdendo-se por falta de sintonia em faixa equivalente. Aí não chegou, não captou, por que não captou? Ah, tá pensando em outra coisa, tá no outra faixa. Assim, as mentes que se resguardam na oração, elas defendem a casa mental. Vê aí, ó, a oração nos protege do quê? Da agressividade alheia, que vai chegar o quê? Batendo na porta? Vai chegar nos gritos? Não, que vai chegar com energia de raciocínio, que vai chegar com uma energia de mente. Das interferências perniciosas, né? Dos espíritos aí um pouco mais atrasados. E, simultaneamente, se mantém a salvo, indene, se mantém a salvo dos petardos das paixões, das animosidades, né? Quer dizer, você levou uma vida de hábito oracional. Aí você sai na rua, você carrega uma certa beleza, você chama a atenção daquelas pessoas que passam a, nossa, que pessoa bonita, já está emitindo um pensamento ali de paixão, mas você ora, você não faz sintonia. Ou é de alguma animosidade, você não faz sintonia. Por quê? Porque a oração protege. Se você tem o hábito de orar. Que eles são arremessados por encarnados aturdidos e viciados ou por entidades vingadoras. Ociosas, entidades ociosas, entidades perversas, entidades cultivadoras da inveja e da insensatez. Que vai nos proteger de tudo isso? A oração, o hábito da oração, individual e coletiva. Tudo quanto pedirdes ao Pai através da oração, ele vos dará, obtemperou o Senhor. É óbvio que as solicitações aqui devem ser encaradas do ponto de vista nobre, sem jactância, sem orgulho, sem presunção, né? Sem que o orgulho, a jactância, a presunção armem esquemas de auto-merecimentos vãos. Quer dizer, eu vou pedir ao Pai, mas eu estou numa espécie de pedido que eu mesmo julgo que eu mereço alguma coisa e por isso eu peço, eu estou um pouco mentalmente perdido, isso eu não vou receber. Em que se pressupõe que basta pedir a fim de simplesmente receber, de simplesmente alcançar. Não tem como. Você tem que ser franco na oração. Indispensável saber pedir.
indispensável compreender o fim para o qual se pede, a finalidade, e de que realmente necessita para pedir, né? Quer dizer, tem que saber pedir, tem que compreender por que você está pedindo, qual é a finalidade, né, do que você está pedindo. E realmente é isso que você precisa? Solicitar por solicitar não produz qualquer resultado digno de nota. Preencher os mapas de pedidos com rogativas de frivolidades, mapas inteiros de pedidos de frivolidades, de coisas supérfluas, de forma alguma constitui requerimento digno de respeito ou de crédito. Júlio, só Piorou? para fazer uma brincadeira aqui, só para Sim, fazer uma brincadeira. Tinha sim, vai lá. um familiar que pedia para a gente pedir para Deus o número da Mega lá. Pois é, pelo amor de Deus, né? Tá perto. É o caso aqui, né? Rogativas de maldições, pelo amor de Deus. Que pedido é esse que você dirige a Deus? Rogativa de maldições, rogativa de castigos e vinganças contra outrem, porque se considere injustiçado ou ferido, jamais alcançam registro positivo, antes transformando-se em demérito para o apelante que pretende transformar os celeiros da misericórdia divina em núcleos de desforços, né, de vinganças pessoais, vinganças ou justiçamentos precipitados a golpe de infantilidade caprichosa e mesquinha. Nunca esquecer que Deus é o excelso. Qual é o valor que a gente dá a essa palavra? É igual ao valor que Santo Agostinho dá? Percebe? Está escrito aqui, a gente lê. Mas o quanto a gente valoriza? Nunca esquecer que Deus é o excelso Pai de todos, da vítima e do algoz, usando da mesma benemerência, da mesma probidade, da mesma integridade de um para com o outro. Ninguém, entretanto, permanecerá impune em relação aos erros, porque estes, os erros, se esculpem na consciência do faltoso, que hoje ou mais tarde anelará pela reabilitação e reequilíbrio ou cairá, em ocasião própria, nas malhas das redes malévolas que haja entretecido para os outros, das quais, porém, não se conseguirá libertar, senão a esforço restaurador e, às vezes, em diversas vidas. E, às vezes, em diversas vidas. Os espíritas, cristãos novos, sustentados pelo Consolador, devem, quanto tempo a gente vai levar para isso? Reviver nesse comportamento valioso de união para a prece, de união para a meditação. Nós devemos reviver o mesmo ministério exercido pelos cristãos primitivos dos tempos apostólicos que, em unção, em sentimentos de todos, de piedade e doçura, uns pelos outros, e fervor, se levantavam aos céus, em tais momentos, de lá do céu recebendo a inspiração e o amparo para lutas muito mais graves daquelas que nós vivemos hoje. Lutas aspérrimas a que se candidatavam para os labores santificantes. As dificuldades que santificam, as lutas que santificam, e lutas aspérrimas, trabalhos aspérrimos para a santificação, doenças gravíssimas para a santificação, a que se entregavam a fim de manterem o ardor do ideal a que se devotavam. Em decorrência de ter que se reunir aonde? Vocês, meu amigo, vocês têm que se reunir
no cemitério, porque em outros lugares vocês não vão se reunir. Vocês têm que se reunir nas catacumbas, porque é só lá que há algum grau de respeito por reunião para tratar de qualquer outro assunto. Ninguém se une aí para falar de alguma coisa. De 3, eu já estou desconfiando de vocês aqui. Vocês estão querendo armar alguma coisa. Não, então onde a gente vai se reunir? Vai se reunir nas catacumbas. Mas quando a coisa for descoberta, não vai dar. Em decorrência de tal atitude, graças à perfeita identificação dos propósitos e superioridades de anseios, sensibilizavam os mensageiros celestes que se comunicavam em memoráveis apresentações, produzindo transfigurações. Então está lá. Vamos nos reunir nas catacumbas. Né? É um grupo que se une para um comportamento valioso. E aí aparece Estevão lá no meio da catacumba, lá, no cemitério, transfigurado. Fenômeno de vozes diretas, materializações santificantes. Com isso, auriam o alimento espiritual e o vigor para enfrentarem a si mesmos. Primeiro a si mesmos, e logo depois se ofertarem em holocausto vivo pela causa do Cristo. Mas primeiro tiveram que se alimentar das vozes diretas, das transfigurações, das materializações santificantes, percebendo os seus próprios erros, corrigindo-se, para depois enfrentar o grupo social da época, em holocausto vivo. Porque antes da construção do circo, da reconstrução do circo, pelo incêndio de Nero, ele vai num campo assim, ó, e cheio de postes e armas de todas as espécies que os romanos poderiam submeter em flagelação os cristãos. O fogo, as armas brancas, água quente, óleo quente. E como os cristãos suportavam essas dores? É que eles se alimentaram de mensageiros espirituais que apareceram. Eles se alimentaram porque eles ouviram, todos eles ao mesmo tempo, fenômenos de vozes diretas. E nós temos que fazer a mesma coisa que eles. Na Terra, antes que pelas próprias causas, nascidas nas questiúnculas do dia a dia, né? Para se ofertarem as causas do Cristo na Terra, antes das suas próprias causas. Pô, e a causa minha é a minha vida, eu quero permanecer vivo. Não, sobreponha a essa causa, a causa do Cristo. A construção do mundo melhor, do mundo regenerado. Né? Não, mas a minha causa é mais importante. Mesmo aquelas que são questiúnculas do dia a dia. Eu tenho razão, você não. Na oração, a criatura suplica e se apresenta a Deus. Pela inspiração profunda e reconfortante, responde o Senhor e se revela ao aprendiz. Então você suplica e Deus te inspira, te reconforta, te responde, se revela a você. Ninguém que consiga erguer-se dos pináculos da glória aos pináculos da glória espiritual sem fruir esses momentos, pausas de união com Deus. Não vamos para uma colônia superior, nenhuma delas, se nós não tivermos o hábito de orar. Não dá para se erguer aos pináculos da glória espiritual. Se não temos os momentos, pausas oracionais de união com Deus, em que o tempo e o espaço se fundem, no instante da eternidade, em que se diluem os limites e as coordenações e as coordenadas da efêmera duração, em que nós, encarnados em 2022, nos unimos a Deus, nos unimos aos espíritos superiores daqueles níveis evolutivos que nós só vamos atingir daqui a 3, 4, 5 milênios. A prece me proporcionou estar com alguém
com quem eu estarei depois de 5 milênios, depois de forma definitiva. Uniu-se tempo e espaço. Não há limites. Pela oração não ficam estabelecidos obstáculos. O Calvário foi precedido pelo horto do abandono e da prece. Então, primeiro, o abandono. Então, se ele está falando que Jesus viveu isso, nós vamos viver isso. Primeira coisa, você sozinho. E você em prece. O abandono e a prece. Depois, o Calvário. Depois, o Calvário. Depois do abandono e da prece, o Calvário. E a madrugada de ressurreição, aí sim, que é o que nós desejamos, né? O esplendor glorioso, o contato com a espiritualidade superior que me inspira, mas que eu tenho que ver, eu tenho que ouvir, eu tenho que sentir. Essa é a madrugada de ressurreição. Mas antes disso, foi o quê? Foi antecipada pelo mortal silêncio da meditação da sepultura. Ou seja, de uma situação de grande dificuldade, uma situação extremamente dolorosa e difícil. Mas depois disso é que vem a madrugada de ressurreição. Oração, meditação, em consequência, são os termos base da equação da fé, na busca do alimento da sobrevivência às conjunturas do trânsito carnal pelos rumos da imortalidade. Então, oração e meditação fazem parte da fé que nos levarão das dificuldades atuais para o contato com a espiritualidade superior e depois da morte a viver nesses locais. De princípio, a importância que todos, encarnados e desencarnados, prosseguindo com a imperecível lição do mestre, que é dada lá no primeiro capítulo, no primeiro parágrafo, reunião para oração coletiva, conversação edificante, prece renovadora. Prosseguindo, né, com a imperecível lição do mestre, nos reunamos para orar, a fim de elevando-nos a Deus, descermos para a aplicação e a vivência do verbo amar, servir e passar. Quer dizer, então a gente se une a Deus para depois trabalhar no mundo que não está unido a Ele, né? Eu me elevo para a oração, quebro todos os limites, vem espíritos que entram em contato comigo que eu vou demorar 1 milênio. 1 milênio é pouco, que eu vou demorar milhões de anos, talvez, para estar unidos a Ele. Agora eu estou, pela prece. Aí eu volto para o mundo, porque o mundo está separado de Deus. Mas nós temos o dever de unir o mundo a Deus, porque pela oração em alguns momentos estamos. Então nós descemos para... Qual é a prática? Vamos aplicar. Qual é a vivência? Vamos viver. Mas aplicação em prática, aplicação em vivência de quê? Do amor, do servir e de não ficar ali parado esperando a retribuição. Passar. Fui, fiz o bem, fui bem, fui. E não esperar a retribuição. Ô, Júnior. Beleza, galera? Ô, Júnior. A Joana é demais, né? Ela transcende tudo. A gente não consegue ter esse nível de raciocínio. E mesmo depois de tê-lo estudado, a gente entra num estado de êxtase. Mas esse capítulo eu vou ter que, não vou ler de novo, esse capítulo eu não sei, eu vou ter que meditar nele por 1 mês para ver se eu assimilo um percentual que seja do que ela está dizendo aqui, porque é muito profundo demais para a minha capacidade. Eu estou muito ruim
Eu estou ainda uma capacidade bem pequena em relação a todo esse conteúdo celestial que ela trouxe. Pode falar, Ali. Por isso que Jesus desceu aqui, né? Amar, servir e passar. E ele Agora, fala para Pedro isso, né? Pedro queria ficar lá no monte, é, né? E ele aqui fala, tá não, bom, né? Pedro. Não, Pedro, a gente tem que descer. É. Aqui tá bom, lá tá ruim, vou ficar aqui. Não, que é Vamos isso? ficar aqui, eu monto uma cabana para mim, para você, eu monto uma cabana para João. Vou viver aqui, tá ótimo aqui. Aqui é elevado. Não dá, né? Não dá. A gente se enche da espiritualidade superior para trabalhar. É isso? É isso. Só quero dar trabalho, eu não quero trabalhar. Eu quero viver só com os superiores. Como assim? Como assim? Eu não quero estar cercado nenhum momento de algum espírito que seja inferior assim, a mim. Como assim? Você não quer ter serviço? Então você não vai ter um diretor, porque você não tem aluno. Você não tem aluno, você não tem diretor, não faz sentido. Os diretores estão para levar a todos. E os professores são os intermediários. Não tem como, isso é, né? Não desejar para si o serviço maior da caridade, que ela é levar os 5, 10 espíritos, um espírito obsessor, para um plano melhor, no prazo de quanto tempo? De toda uma vida, seja qual for o prazo. Esse é o serviço de caridade mais significativo. Ah, não, mas eu só quero comprar remédio, comprar pão, comprar roupa. Roupa se gasta, comida tem que ser comida de 8 horas, remédio vai acabar e a pessoa vai continuar doente, porque é a alma que está adoecida. João, fora que sem essa conexão aí da prece, esse conúbio, né, que ela usa bastante essa palavra, esse casamento, essa união, a gente adoece, precisamos mesmo dessa parte energética, essa parte que nos equilibra, nos harmoniza, né? E a gente consegue isso através dos estudos, não só do esclarecimento, mas essa conexão aí é fundamental, né? Muito. Eu vejo assim, tem que ter tem estudo todo dia, porque alguma atividade tem que fazer todo dia. Eu preencho a minha semana, até comentei outro dia, tem que preencher, porque a perturbação é muito grande, Sim. né? E se a gente não tiver uma atividade assim, praticamente diária, você vai desequilibrando mesmo, vai. Sim. Não é Sim. fácil, né? Tem que manter realmente essa atividade diária que nos permite uma sintonia mediúnica superior para. Não vou me desequilibrar, eu vou equilibrar vocês. Em quanto tempo? Não sei, não importa, mas eu já está determinado, eu vou equilibrar vocês e ponto final. Essa é a meta. E quem está te auxiliando? Ah, a mediunidade. O que é isso? A mediunidade não é nada. A mediunidade vai reformar a humanidade inteira. Essa é a meta da mediunidade. Reformar a todos os homens, sem exceção de ninguém. Então eu me alimento, como você disse, disso. Mas eu tenho que me colocar na posição de me alimentar. Porém, eu também tenho que me repassar o alimento. Eu vou me alimentar sozinho? Como assim? Pior. Tá. Ô, Júnior, a gente lembra também que esse alimento espiritual que nós estamos falando aqui no grupo é imprescindível, né? Diário. E aí a Sustenta. gente fica
pensando assim nas ações de Jesus e tudo aquilo, Jesus alimentou o povo materialmente mesmo só por 2 vezes, Sim, né? sim, E agora sim, o alimento espiritual, vamos dizer assim, era diário e constante. sim, sim, exatamente. Ele não se voltou para... Por que vocês estão me seguindo? Né? Se voltou para a multidão. Por que vocês estão me seguindo? Quem é digno de ser meu discípulo é por isso, por aquela razão. Ah, tá. Quer dizer, cada um tem que levar a sua vida. Eu oferto, mas eu não vou manter, né? Vocês também têm que fazer, ok? Por que vocês estão me seguindo e olhando para trás? Vocês não são dignos de ser meu discípulo. Coisa é outra. Não estou aqui para ser arrimo de ninguém. Posso ajudar a sustentar, mas a tarefa de vocês, eu não vou fazer. Os anjos da guarda de vocês não vão fazer. Estão desvirtuados mentalmente. Cada um tem a sua tarefa. Ah, mas por amor que o anjo da guarda me ama, eu quero que ele faça a minha. Como assim? Tá? A interpretação está equivocada, né? Não dá, né? A responsabilidade é de todos nós. Eu te ajudo, mas você se ajuda e ajuda os outros. Aí eu te ajudo. Legal, gente? Então, naquela ideia da prece coletiva, quem derrama as bênçãos de Jesus e da espiritualidade superior sobre nós, na simplicidade, sem adornos, sem nenhuma restrição de sentimentos cardíacos, pleno para orar por todos nós. A Alexandra, na mais, como é que fala, como é que é, por voluntária, sem nenhuma pressão, você faz, Ale? Como é que fala na sua... Agora me faltou a frase aqui, mas vocês entenderam, né? E eu estou precisando sair, gente. Então vai. Beleza, Simone. Mestre Jesus, que nós aprendamos, que nós pratiquemos. Primeiro, como ensina Joana, que nós possamos fazê-la solitariamente. Despirmos as nossas máscaras, pedirmos. Deus sabe o que precisamos mais que nós. Mas nós devemos solicitar. Bate-se a porta e ela abrir-se-vos-á. Jesus, que nós possamos bater a porta e que nós possamos receber todo o auxílio, as orientações dos bons espíritos do nosso guardião, que nós continuemos as nossas orações, para que possamos aprender a orar mais e mais. Primeiro, de modo solitário, e depois em grupo, e que as nossas vibrações em grupo faça com que nós nos tornemos uníssonos e mais fortes, vibrando em sintonia, para melhorarmos a nós mesmos, individualmente e como um todo. E a partir daí, que essa energia possa passar para os demais, aqueles que auxiliamos, com sopas, com mantimentos, com aulas e qualquer que seja a doação oferecida. Inclusive que possamos, se formos ouvidos, passar estas orientações, as quais assistimos e aprendemos semanalmente. Que assim seja, Mestre Jesus. Muito obrigada por nos ensinar a orar.
Joia. Joia. Obrigada, Alexandra, por livre e espontânea pressão, tá? Beijo, gente. Eu tenho que sair. Beijo. Tchau. Um abraço, Beijo. gente. Fica aí com Deus. Valeu, Ai, Ale.